E no Tirando a Máscara com É Demais, vamos saber muito mais. Gente, olha só. E a gente foi morar na casa onde o meu marido nasceu e se criou, né? Que ficava próxima da casa da minha sogra. E ali foi dias de terrores, de grandes aprendizados, né? Foram desafios tremendos, mas que era necessário. E ali eu já estava com meus 2 filhos, né? E o meu filho chegou com 18 dias, meu segundo filho, nessa casa. E meu marido trabalhava no lugar onde as pessoas que trabalhavam com ele eram pessoas alcoólatras, que buscavam resolver suas dores na bebida, cada um com a sua dor. E muitas e muitas vezes meu marido chegava em casa embriagado, porque ele buscava trabalhar mais para ficar menos em casa. Você conhece algum homem que é assim? Gosta mais de estar trabalhando do que ficar em casa? Com certeza você conhece, não é? Por quê? Em casa o que é que tem? Uma mulher que cobra, uma mulher que briga, uma mulher birrenta, uma mulher que usa muito o lado masculino dela, uma mulher muito autoritária. E por que isso acontece? São padrões que a gente traz dos nossos familiares. O inconsciente coletivo, digamos assim. Não precisamos permanecer. Você pode fazer diferente para que isso não aconteça com seu filho. Lares desestruturados criam filhos desestruturados. Filhos que não têm forças de seguir a vida. Filhos que é medroso. E com certeza, pode ter certeza, que esses filhos que vivem em lares assim, aonde a mulher é que tem a voz ativa, esses homens, vão se casar com mulheres igual a mamãe, que tem a voz ativa. Porque tá no banner dele. Nós somos energia e não tem nada místico aqui. A ciência mostra. A neurociência mostra isso. Pensa aí você. Pensa em alguém que você conhece assim e vê como é a mãe dela. Quem é que manda? E aí eu não tinha noção disso não, viu, gente? Depois dos meus filhos casarem é que eu tô tendo essa noção agora. Enfim. E muita cachaça, mulher na área. Era um caso atrás do outro, porque ele precisava ser homem, que é o natural dele expressar esse lado dele. E eu parecia um bicho feroz. Eu mostrava para todo mundo que eu era como eu posso dizer, a mulher maravilha. Mas eu passava por muitas situações e nunca disse nada à minha mãe. Nunca levei problema para minha mãe. Eu entendia que se eu não ia deixar o meu marido, por que eu ia resolver isso com a minha mãe? Eu tinha que resolver com ele. Eu era muito de ficar calada e não gostar de escândalo. Apesar de vir de uma família que gostava de escândalo. Já o meu marido, ele veio de uma família que era pacata, calminha. Não gostava de escândalo, mas ele se exaltava, porque era o momento dele mostrar o lado masculino dele. Porque ele sabia que eu não gostava disso. Então, é meio que inconsciente. Hoje a gente tem essa noção, né? Depois que a gente buscou o autodescobrimento, que agora é o meu momento, já que ela tem vergonha, já que ela tem medo, agora é o meu momento de ser o macho. Então, ele se mostrava ali, que quem manda aqui sou eu, mais ou menos isso. Mas o inconsciente dele sabia que não era bem assim. E fomos criando, na verdade, nossos filhos nesse lar. Depois eu comecei a beber, não que eu bebesse para ficar embriagada, que eu virei um alcoólatra, não é isso. Mas depois eu comecei a beber
saía com pessoas que bebiam. O meu marido tanto fazia como fez. Eu poderia sair com meus amigos, com os meus vizinhos, que eram também casados, que tinham filhos. Depois ele saía com a gente também. Mas umas coisas começou a mudar. Quando ele começou a trabalhar em outra empresa, quando os meninos já eram um pouco maior, ele começou a trabalhar na empresa que ele queria cada dia mais ficar mais na empresa, de domingo a domingo, de domingo a domingo. Mas eu cobrava dele, eu cobrava, e eu xingava, mas em nenhum momento eu parava para entender. E toda vez que ele chegava em casa, ele chegava embriagado. E ele chegava embriagado. Então, todo excesso há uma falta. Hoje eu entendo o porquê existe tantas pessoas que vai buscar na bebida a solução para os seus problemas, sendo que não encontram soluções. Nenhuma solução. Encontra mais problema. Porque ali vai surgir traições, vai surgir dívidas. Então, foi isso que aconteceu. O marido começou a arrumar mulher e dívida. Mulheres que sugava dele, porque ele é aquela coisa, se eu me amo, se eu me priorizo, se eu me coloco em primeiro lugar, eu vou atrair isso. Mas como ele não se priorizava, como ele não estava nem aí para a vida dele, para o amor próprio, digamos assim, ele atraía pessoas que sugavam dele. Isso levou ele a quê? A dívidas, mais dívidas, até que chegou a agiota. E foi um caso pesadíssimo, porque depois começou as ameaças. E isso, gente, foi uma coisa gerando outra que se transforma em uma bola de neve. Então, pressão psicológica da esposa, pressão psicológica do agiota, tendo que trabalhar e não conseguia mais receber, porque era todo descontado em coisas que ele comprava na loja para essa mulher que também trabalhava na loja. Chega um ponto que o ser humano é ser humano e é frágil, não aguenta. Até que, vou te falar no próximo vídeo o que o meu marido fez. Ele não suportou a pressão. E você, o que está fazendo no seu lar? Você homem, você mulher, um está pressionando o outro, cobrando o outro demais? Ou estão simplesmente olhando para suas dores e entendendo por que ele faz isso? Na minha época, não tinha rede social onde eu pudesse buscar uma terapeuta que me desse um cleanzinho, uma ajudinha. Eu sempre fui assim, ó. Eu e eu. Mas você não pode reclamar de nada disso. Vocês podem observar que o divórcio está muito mais do que os casamentos. Mas porque querem. Porque a ajuda existe. Mas só depende de você.